Para construir ótimas automações em uma casa inteligente, é fundamental entender que parece ser algo trivial, mas não é. Atualmente, muitas pessoas têm dificuldade em criar automações de casas inteligentes que funcionem bem e se encaixem em suas vidas, esposas, cônjuges ou famílias. Hoje, eu construí automações para solucionar esse problema. 101 para ajudá-lo a chegar a um lugar de entendimento do que são automações, como elas funcionam e como você pode criar melhores automações que realmente economizam seu tempo e dinheiro na sua vida para o final do vídeo. Eu até mostrarei os sistemas mais populares e como criar melhores automações em cada um desses sistemas usando os conceitos deste vídeo. Olá, automatizadores, obrigado por sintonizar novamente. Eu sou o Brian de Automatize Sua Vida e hoje é tudo sobre automações. Este vídeo faz parte da série Smart Home 101. Se você se sentir perdido, confira nossa playlist de vídeos Smart Home 101 linkada abaixo. Isso vai te ajudar com todos os maiores tópicos em sua casa com formatos semelhantes a este vídeo. Você pode, claro, deixar perguntas abaixo na seção de comentários e eu irei respondê-las. Além disso, sempre note que nesses vídeos maiores eu forneço códigos de tempo na descrição para que você possa se mover pelo vídeo até o tópico que precisa agora, e isso ajuda para que você possa retornar a qualquer momento e continuar de onde parou. Mas por agora, vamos estabelecer o que significa quando dizemos automação. Eu não quero me tornar filosófico com você, mas o mundo tende a ser baseado em causa e efeito. Algo ou várias coisas acontecem, então eles são a causa de algo mais acontecer. Então, quando eu bato meu dedo do pé e começo a xingar, a causa do meu efeito de xingar é eu batendo meu dedo do pé. Esse é um efeito bastante automático como resultado de uma única causa, mas vamos pegar a teoria de causa e efeito e colocá-la na automação residencial. O que a definição básica de uma automação é uma relação de causa e efeito que acontece sem qualquer intervenção externa, ou pelo menos intervenção humana. Essa relação de causa e efeito acontece repetidamente com base em uma causa definida e um efeito definido. No entanto, no mundo das casas inteligentes, há um pouco mais de estrutura no que se parece uma automação. Para que qualquer automação residencial ocorra, devemos ter pelo menos 3 elementos. Precisamos ter um gatilho, que é a causa do início da automação. Precisamos ter um controlador que poderia estar em um hub, um aplicativo, uma série de outras coisas. E precisamos ter uma ação que é o resultado final ou o efeito das causas dos nossos gatilhos. Vamos começar com uma das automações residenciais mais simples e desejadas pelas pessoas. Quando entro em casa com as mãos ocupadas, quero que as luzes da garagem se acendam automaticamente ao abrir a porta sem precisar acionar o interruptor. Se você quiser implementar isso, então você obtém o que é chamado de sensor de contato, que fica na sua porta e quando as duas partes são separadas pelo movimento da porta, então o sensor de contato envia um status de aberto. Neste caso, este sensor de contato abrindo é nosso gatilho. Ele envia esse sinal para o controlador ao qual está conectado. E esse controlador tem uma automação que significa que ele está procurando por esse sinal aberto. Uma vez que recebe esse sinal aberto, ele também está conectado a uma luz e acende a luz. Vamos estabelecer algumas regras básicas para o resto do vídeo, pois é importante nos orientarmos em relação aos termos da forma que você os verá nos aplicativos e softwares usados para criar automações. Daqui em diante no vídeo, me referirei ao gatilho como sendo logo após a palavra se, e me referirei às ações como sendo logo após a palavra então. Então, neste caso, se a porta abrir, então acenda a luz. Mas isso é apenas o começo do que é uma automação e o que podemos fazer com elas. Então, vou começar a apresentar a você alguns outros elementos nas automações hoje. Passamos pelos elementos básicos de uma automação, mas para garantir que você está totalmente atualizado. São o gatilho, o controlador e a ação. No entanto, se você criar automações com apenas essas 3 coisas, é provável que algumas das automações sejam medíocres ou não tão boas quanto você precisa que sejam. O exemplo usado na última sessão foi que um sensor de contato avisaria nosso controlador sempre que a porta estivesse aberta e ele acenderia uma luz. No entanto, existem muitas situações em que talvez não queiramos que isso aconteça,
ou que talvez queiramos modificar como isso acontece, ou que talvez queiramos fazer coisas adicionais. É aí que entram outros elementos das automações. Esses são menos discutidos online, mas podem tornar suas automações mais eficazes e alinhadas com a maneira como você vive. O primeiro elemento importante é uma condição. Isso é algo que fica após a declaração if em suas automações e se parece muito com um gatilho. No entanto, existem algumas diferenças-chave entre uma condição e um gatilho. Um gatilho é um momento no tempo ou um evento que ocorre, enquanto uma condição é algo que pode ser sempre testado e pode ser verdadeiro por um longo período de tempo. As condições às quais você terá acesso são baseadas no sistema de automação ou controlador que você está usando para fazer a automação, e também são baseadas nos dispositivos que você tem em sua casa. Usando o nosso exemplo atual do sensor de contato em nossa porta da garagem, vamos modificar nossa automação para ligar apenas quando estiver realmente escuro lá fora. Se usássemos outro sensor, como um sensor de luminosidade ou um dispositivo de níveis de luz, então poderíamos adicionar uma segunda condição à nossa automação que verifica se a iluminação está acima ou abaixo de um certo nível antes de ligarmos a luz. O interessante sobre gatilhos e condições é o seguinte. Neste caso, estamos dizendo que se a porta abrir e o nível de luz estiver baixo, então ligue a luz. Essa automação se lê da seguinte maneira. O gatilho é a abertura da porta. A condição é que o nível de luz na sala esteja baixo. Dependendo do aplicativo que você está usando, você pode ver a opção de testar isso ao contrário. Portanto, você poderia criar a automação que diz: se o nível de luz estiver baixo e a porta estiver aberta, então acenda a luz. Essa automação é lida da seguinte maneira. O gatilho é o nível de luz ficando baixo ou indo abaixo de um certo limite. A condição é que a porta esteja aberta. Essas são duas automações muito diferentes e você teria experiências muito diferentes. Existem outras formas de escrever isso. Vamos agora colocar duas condições que podem ocorrer em alguns sistemas e ainda agiriam de maneira semelhante, mas você está testando coisas diferentes. Digamos que nossa automação é se o nível de luz estiver baixo e a porta estiver aberta, então acenda a luz. Neste caso, a automação é lida da seguinte maneira: tanto o nível de luz estando abaixo de um certo limite e a porta está aberta, nossas condições, na maioria dos sistemas de automação modernos, você será forçado a ter um gatilho, então você pode ter que escolher que a porta ou o sensor de contato acabou de abrir, mas essa é uma possibilidade, e ainda age de uma maneira semelhante, porque qualquer uma dessas duas condições que se torna verdadeira por último, inicia a automação, assim como qualquer gatilho faria. Uma das últimas formas de se escrever essa automação é com ambos sendo um gatilho. Então, se a sua automação é se o nível de luz fica baixo e se a porta for aberta, então acenda a luz. O que você vai experimentar é que essa automação provavelmente nunca funciona. Isso ocorre porque você precisaria que ambas as coisas acontecessem simultaneamente para iniciar essa automação. Caso contrário, no momento em que a porta é aberta, se o nível de iluminação não diminuir, sua automação não começará. E o mesmo seria verdade ao contrário. Isso parece assustador e requer muita atenção no que você está fazendo. Felizmente, a maioria dos desenvolvedores já solucionou isso para você. Mas é bom você entender isso para que, se tiver um problema com uma automação, possa solucionar se tem um problema de gatilho ou de condição. O próximo elemento principal é realmente apenas fazer coisas adicionais acontecerem com sua automação. Esta é a continuação da ação, que em vez disso seria chamada de ações. Agora, ter a capacidade de fazer várias ações acontecerem dentro de uma única automação depende do controlador ou sistema que você está usando. Porém, se você não consegue criar várias ações em uma única automação, poderia apenas criar uma segunda automação com o mesmo gatilho ou conjunto de condições. O que eu quero que você considere agora com este elemento é que a ordem das suas ações realmente pode importar. E eu vou me aprofundar mais nisso em uma parte posterior do vídeo. O próximo elemento principal de uma automação é um conjunto adicional de modificações nas suas condições ou ações. Isso afetará quando a automação é acionada ou quando e como as ações ocorrem.
Isso pode ser baseado no tempo, algo como um deslocamento de tempo que usaríamos com os horários do pôr do sol ou do nascer do sol na sua área, ou poderiam ser baseados no tempo, como em quanto tempo algo tem estado em um determinado status, como a porta que foi aberta por 5 minutos. As modificações podem incluir testes como a porcentagem exata do brilho de uma lâmpada inteligente ou os quilowatts usados por um plug inteligente de monitoramento de energia. Você poderia estar testando se uma dessas coisas está em um intervalo, ou se ultrapassaram ou ficaram abaixo de um limite específico. Essas são modificações em coisas como as condições de disparo, mas você também pode modificar as ações com coisas como alternâncias, que testam se o dispositivo já está ligado e então o desligarão posteriormente. Você também poderia fazer algo como ligar um dispositivo em um brilho específico, ou você poderia ligá-lo e depois desligá-lo após um período de tempo específico. Além disso, é possível atrasar o ligar ou desligar dos dispositivos. Existem muitas outras modificações que você pode encontrar e, novamente, as modificações às quais você terá acesso serão baseadas no sistema que você está usando, bem como nos dispositivos que você tem em sua casa. Agora, isso deve cobrir os elementos básicos que você encontrará nos aplicativos que usa hoje em sua casa inteligente, mas podemos pegar alguns conceitos mais avançados de sistemas de controle e automação em geral para realmente levar nossa casa inteligente ao próximo nível. Mais tarde no vídeo, explorarei alguns elementos de automação adicionais ou mais complexos à medida que continuamos em nosso caminho para criar melhores automações. Para criar ótimas automações, você precisa entender como as automações realmente acontecem. Então, supondo que você tenha criado uma automação no aplicativo para o seu controlador, como ela é realmente executada? Quando olhamos para o desenho original que criei com todas as minhas habilidades excepcionais de desenho, o gatilho ou as condições no gatilho fazem a automação começar. O que inicia todo o processo é um sinal enviado do dispositivo de gatilho para atualizar seu status dentro do nosso controlador. Neste caso, usaremos um sensor de movimento vendo o movimento como o gatilho para a nossa automação para acender a lâmpada. Então, inicialmente, quando não há movimento no espaço, há um status dentro do controlador que diz que o sensor de movimento não está mostrando o movimento. Quando alguém se move na frente do sensor, o dispositivo reconhece o movimento e envia um novo status de movimento detectado para o controlador através, na maioria dos casos, de uma tecnologia sem fio. Não abordarei todas as tecnologias sem fio neste vídeo, pois já o fiz em nossos outros vídeos do Smart Home 101, mas basta dizer que a tecnologia sem fio utilizada será determinada com base nos dispositivos e controladores que você possui. Uma vez que esse sinal é recebido pelo controlador ou hub, ele possui essa automação que você criou. Agora, com o novo status do sensor de movimento e quaisquer outros status que tenham mudado em sua casa, o controlador passa por sua lista de automações e inicia a execução de cada uma que agora deve ser iniciada. Internamente no controlador, ele está executando sequencialmente seu conjunto de automações e está fazendo testes para ver qual automação deve começar. Basicamente, se um gatilho de automação ou condições forem satisfeitas, o controlador iniciará a execução das ações atribuídas à automação. Na maioria dos casos, ele enviará um sinal para a lâmpada para ligá-la. Uma coisa que você pode ter notado é que eu disse que o controlador iniciará a execução de cada uma das automações que ele deve executar. Deixei em aberto quando a automação terminaria e como isso é gerenciado. Isso ocorre porque há um ciclo pelo qual todos os controladores e hubs modernos passam que é bastante padrão. Haverá algumas variações menores nisso, mas ajuda a entender o ciclo geral que está sendo constantemente executado em seu hub ou controlador. Aqui está o ciclo em 5 etapas. Número 1. Todos os estados dos dispositivos são verificados e então definidos. Se o sensor de movimento detectou o movimento, o status desse sensor é atualizado e avançamos para a parte 2. O controlador então percorre sua lista de automações e outras tarefas, testando a cada vez se o gatilho ou as condições dessa automação foram satisfeitas. Quando uma é encontrada com as condições satisfeitas, o restante da automação será executado. Senão, a automação é ignorada.
3. A lógica para automações com condições satisfeitas é executada. E 4. Os comandos necessários são enviados. E, finalmente, qualquer um dos status que mudaram são atualizados no controlador para o próximo ciclo. Agora, a maioria dos controladores hoje executará um ciclo inteiro incrivelmente rápido. Provavelmente é menos de um segundo, mas isso depende da capacidade de processamento e de quantas automações você tem, além do número de tarefas que o fabricante adicionou ao controlador. No entanto, quando você pensa no passo 3, que é a lógica para automações com condições satisfeitas sendo executadas, e você pensa em algumas das modificações que você pode fazer nas ações, pode parecer que seu controlador estaria sentado e esperando 5 segundos se você adicionou um atraso para acender aquela lâmpada. Isso não é verdade. O que acontece é que a lógica dentro do controlador cria um temporizador que começa no momento em que as condições da automação são satisfeitas. Então esse temporizador é monitorado pelos próximos ciclos, ou até que esse temporizador esteja completo. Agora isso está se aprofundando muito em como a computação funciona, mas cada ciclo do controlador tem um período de tempo definido que levará. Então no próximo ciclo esse tempo é adicionado ao temporizador. Existem outros métodos que eles podem usar, mas geralmente é assim que funciona. Para enviar sinais e receber status de dispositivos, isso também pode levar vários ciclos para ocorrer. Então existem outros processos começando dentro do seu controlador que ocorrem ao longo de vários ciclos. E se você considerar que seu controlador está fazendo tudo isso, então você entende ou começa a entender de onde começam a surgir os atrasos. Vou falar sobre um tipo específico de atraso agora, que pode realmente afetar suas automações quando você constrói sua casa inteligente. Provavelmente está comprando muitos dispositivos por razões específicas ou para automações específicas. Ao construir sua casa de uma maneira específica, você pode prejudicar o funcionamento das automações. Um dos maiores impactos em como uma automação se sente em sua casa é a velocidade ou quão pronta é a resposta. Existem vários outros fatores que impactam isso, no entanto. Acabamos de falar sobre o poder de processamento e quantas automações ou tarefas seu hub ou controlador tem que completar como sendo um impacto bastante grande. Dispositivos localmente ou diretamente conectados alteram a velocidade da comunicação. A comunicação baseada em nuvem sempre precisa viajar longas distâncias. Você está usando a velocidade da luz mais o tempo de processamento em hardware de rede para determinar o tempo de resposta de um dispositivo baseado em nuvem. Os dispositivos que você compra não apenas possuem esse componente local, mas também possuem algum poder de processamento inerente. Na maioria dos casos, o poder de processamento será realmente pequeno e você não notará, mas já vi casos de dispositivos que respondem mais lentamente do que outros modelos de um dispositivo similar. Um excelente exemplo é este sensor de movimento antigo da Altec. Ele é muito mais lento para responder do que outro sensor de movimento que a Samsung costumava fabricar e que agora a Altec produz. Acho que o motivo de este ser mais lento para responder é porque ele está testando uma série de outras coisas, incluindo a iluminação UV no espaço, os lumens, a temperatura, a umidade, então ele tem muitas tarefas com as quais tem que lidar. O outro motivo da lentidão na resposta, acredito, está relacionado à tecnologia sem fio que está usando. Além disso, há um grande impacto que começa a acontecer à medida que você expande sua casa inteligente sem entrar muito em detalhes. Thread tem uma baixa latência ou um tempo de resposta baixo mesmo quando a rede fica grande, o que é muito diferente das redes Zigbee, Bluetooth e Z-Wave. A latência dessas aumenta conforme cresce o tamanho da rede ou o número de dispositivos. Com isso em mente, poderia ajudá-lo por algumas razões a dividir suas automações em alguns hubs ou controladores. No entanto, deve-se notar que existem desvantagens em ter vários hubs, especialmente se você tiver que trocar dados entre eles. Vou exemplificar como a configuração da sua casa inteligente modifica o funcionamento e a frequência das automações. Para o primeiro cenário, vamos supor que tudo esteja diretamente conectado ao nosso hub. Isso significa que tanto o nosso sensor quanto a nossa lâmpada estão conectados através de uma das tecnologias sem fio, e que não precisamos de nenhum serviço de nuvem
para usar esses quando o sensor de movimento detecta movimento, ele envia isso imediatamente para o hub, e o hub, por sua vez, passa pelo seu ciclo para enviar o sinal para acender a lâmpada. Tudo isso acontece localmente e, portanto, não há atrasos reais na transmissão, pois as distâncias para esses sinais viajarem são muito pequenas, mas agora vamos mover a lâmpada para um segundo hub e vamos supor que o que compramos simplesmente não funciona com o nosso primeiro hub, então acabamos com este segundo em nossa casa. Quando temos essa situação, temos que conectar os dois hubs juntos. Para este cenário, vamos supor que os dois hubs podem se comunicar diretamente um com o outro através da rede Wi-Fi ou Ethernet de nossa casa. E também temos que definir de que maneira a integração está acontecendo quando conectamos esses dois hubs juntos. Na maioria dos casos, você terá um hub que geralmente precisa fornecer seus dados e dispositivos para o outro hub. Digamos que o hub 2 está enviando todas as suas informações para o hub 1. Neste caso, o hub 1 tem um status para o sensor de movimento, mas também tem um status para a lâmpada. Esse status vem do segundo hub, mas neste cenário, o hub 2 não teria o status do sensor de movimento. Ele essencialmente não sabe nada do que está acontecendo no hub 1. Então, quando o hub 1 recebe a atualização de status de que o movimento foi detectado, ele então tem que determinar que uma automação tem que ser executada e ele enviará esse sinal para o hub 2. Porque eles estão diretamente conectados através da rede de nossa casa. Isso acontece muito rapidamente e o Hub 2 então tem que passar por seu ciclo com seu novo pedido de comando atualizado para acender a lâmpada. Ele faz isso se comunicando diretamente com a lâmpada e então deve enviar esse status de volta para o Hub 1 para atualizar seus registros. Você deve ver agora que introduzimos um pouco mais de atraso por causa dessa comunicação entre os hubs e introduzimos um pouco mais de incerteza ou um pouco menos de confiabilidade por causa das conexões adicionais e do dispositivo adicional. A perda de tempo e confiabilidade provavelmente não será significativa. Vamos para o próximo cenário, que é o dos dois hubs terem que se comunicar através de seus respectivos serviços na nuvem. Eles não têm conexão direta, mesmo estando ambos na rede da sua casa, e surpreendentemente este é o caso com muitos hubs e controladores hoje em dia. É provável que este cenário mude com o próximo padrão Matter, mas ainda não temos 100% de certeza disso enquanto eu lanço este vídeo. Mantenha isso em mente para o futuro. Então, novamente, o sensor de movimento está diretamente conectado ao Hub 1, e ele envia sua atualização de status. Então o Hub 1 recebe esta atualização e inicia seu ciclo, e determina que uma automação precisa ser executada. No entanto, ele determina que para fazer a lâmpada acender precisa enviar essa solicitação para seu próprio serviço de nuvem. Esse serviço de nuvem está conectado ao serviço de nuvem do segundo Hub, e a troca de informações que inclui essa solicitação é para acender a lâmpada. Essa solicitação é então enviada do serviço de nuvem do Hub 2 para o Hub 2 em sua casa e então é enviada para a lâmpada. A lâmpada se acende e o status é enviado todo o caminho de volta ao longo do mesmo caminho para chegar ao Hub 1 para que ele possa atualizar seu status lá. Há muitos atrasos aqui e há muitos mais componentes na mistura. Existem servidores e sua internet deve estar disponível e os serviços que funcionam nesses servidores não podem estar sobrecarregados. Há muito que foi adicionado e, portanto, a confiabilidade diminuiu consideravelmente e pode ser uma quantidade extrema dependendo dos serviços em nuvem que estão sendo usados. Se eles criarem bons serviços em nuvem, talvez fique tudo bem. Há mais um cenário aqui, mas é simples de explicar. Vamos fingir que a lâmpada não está realmente conectada diretamente ao nosso Hub 2. É de um fabricante diferente e tem seu próprio serviço de nuvem. Isso pode significar que, em vez de o Hub 2 emitir o comando diretamente para a lâmpada, temos que voltar através do serviço de nuvem do Hub 2 e ir para o serviço de nuvem da lâmpada e, finalmente, para a lâmpada. Isso é muitas viagens para apenas um único sinal. Isso é apenas para uma automação, e quando você tem uma lista de automações, além de um grande número de hubs e serviços conectados, isso pode ser esmagador. Por isso, usamos computadores para lidar com tudo isso, mas também quero ressaltar que essa é a forma correta das coisas acontecerem. Eu presumi que as alterações verificadas estão sendo passadas entre os hubs, de forma que obtemos um retorno real do status da lâmpada até o primeiro hub.
Isso pode não ser realmente o caso, e, em muitos casos, o Hub 1 falsificará o status da lâmpada com base em sua automação dizendo que a lâmpada acenderá. Então não apenas a automação será realmente complexa e longa, mas você também pode obter respostas falsas positivas. Para mais informações sobre isso e para estruturar sua casa inteligente, assista ao vídeo dos Hubs de Casa Inteligente 101 que eu linkei abaixo ou bem aí agora. Ele irá guiá-lo da maneira correta para construir usando hubs que você terá que ter ou terá que colocar em sua casa, na maioria dos casos, para que sua automação funcione muito bem. Isso é uma coisa importante para se falar aqui, já que muitas pessoas evitam um hub, mas nós temos falado por um tempo sobre como um controlador tem muito a fazer. Ele tem que gerenciar esse ciclo e tem que gerenciar toda essa comunicação. E assim que você fala sobre usar um controlador que está em um serviço de nuvem em algum lugar fora de sua casa, você estará compartilhando os recursos desse serviço de nuvem com todos os outros usando o aplicativo ou o serviço. Isso significa que seu ciclo pode demorar muito mais. Isso pode significar que o ciclo é feito de uma maneira diferente, que distribui esses recursos entre todos os usuários, também significa que você tem toda essa distância para percorrer. Então, praticamente todas as vezes que você está usando um aplicativo como controlador sem um hub físico ou um controlador físico dentro de sua casa, você está usando o poder de processamento fora de sua casa e os recursos, a confiabilidade e os recursos aos quais você tem acesso podem ser muito menores do que aquela pequena caixa branca física sentada em sua casa. E isso não quer dizer que você não possa fazer isso apenas usando um aplicativo como o aplicativo Smart Life, mas apenas entenda que essa situação pode ser relativamente instável e você pode se encontrar sem alguns dos recursos que está procurando. Provavelmente, a maior maneira de melhorar uma automação é fazer com que seu gatilho e suas condições representem com mais precisão a situação em que você deseja que a automação comece. Acho que um dos maiores equívocos com a automação residencial é que podemos automatizar tudo e vejo pessoas com sistemas mais avançados tentando fazer isso. Eles pensam que é assim que uma casa inteligente deve funcionar, mas as pessoas são criaturas de hábitos apenas até certo ponto. Sua casa não é uma instalação industrial que precisa acontecer exatamente da mesma maneira todas as vezes. Então a primeira coisa é construir automações que realmente devem acontecer todas as vezes. Este é um conceito incrivelmente importante e o que eu vejo acontecendo bastante é que as pessoas estão tentando criar automações para situações que são muito variáveis. Um exemplo fácil de apontar é quando as pessoas tentam automatizar seus sistemas de entretenimento. Para a maioria de nós, vamos assistir TV em um conjunto bastante irregular, em uma sala usada regularmente, e portanto criar aquele incrível show de luzes que acontece toda vez que você está na sala, provavelmente é demais para assistir as notícias diárias ou rolar os shorts do YouTube, ou seja lá o que você estiver fazendo. Além disso, se houver outras pessoas que poderiam estar usando o espaço comum ao mesmo tempo que você. Você pode encontrar alguns problemas tentando automatizar esse show de luzes para acontecer toda vez. É aqui que eu expliquei que existem 7 camadas em um sistema de automação residencial inteligente. Eu detalhei isso no Smart Home Hub 101, mas vou tocar nos elementos dessa discussão aqui e um pouco mais tarde no vídeo também. O que você quer fazer é ter as situações mais regulares, totalmente automatizadas através do uso de modos, cenas e automações. Então, quando você pode criar um conjunto de gatilhos e condições que retratam com precisão a situação, você pode usar um desses, mas para situações em que você não consegue encontrar uma maneira de criar todas as condições em seu sistema de automação, você vai querer usar 4 outras maneiras únicas para iniciar uma automação. Estes são mais ou menos aleatórios ou escolhidos por você. Quando eles começam? E esses são através da criação de um painel de controle de casa inteligente, usando um assistente de voz para iniciar uma rotina, ou usando botões de pressão ou os próprios aplicativos para iniciar uma cena, ou para iniciar uma automação tocando ou pressionando. Você pode usar um botão de pressão para iniciar aquele show de luzes sofisticado, mas apenas quando você especificamente o desejar. Isso seria como uma noite de cinema ou algo assim acontecendo em sua casa. Ainda será automatizado de muitas maneiras, porque você provavelmente terá muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas não deixará o resto da sua família com a sensação de que a casa é muito difícil de controlar.
Agora, para chegar a um ponto em que você pode automatizar mais situações em sua casa, você precisa melhorar esse lado C das suas automações. Provavelmente, a melhor maneira de fazer isso é usar o sensor correto. E eu prego continuamente que se você não pode detectar algo, então você não pode automatizá-lo. Aqui está a camisa que eu vendo. Existem várias razões pelas quais você pode escolher o sensor errado para a situação, incluindo o uso da tecnologia sem fio errada que faz com que algo que você precisa acionar instantaneamente pareça que leva uma eternidade. Estamos observando boas respostas de dispositivos de Thread atualmente e, como mencionei antes, as redes de Thread não sofrem com aumento de latência conforme crescem. Tenho bons resultados com a maioria dos sensores Zigbee, mas há outro componente nisso. Esse componente é que, se for um multisensor, ou estiver fazendo muito, pode ser lento para responder à tarefa principal para a qual você está usando. Eu adoro multisensores porque posso usar o mesmo sensor para muitas tarefas de 2 ou até 3 maneiras, mas é importante saber quando você precisa que algo aconteça rapidamente e quando precisa de algo que lide com algumas tarefas. Você pode realmente estar usando o tipo errado de sensor, ponto final. Aqui estão alguns exemplos disso. Um sensor de vibração em uma secadora pode dizer quando a secadora terminou, mas um método mais eficaz é medir a resposta de energia. Isso porque eu poderia bater ou empurrar a secadora ou a lavadora ao lado poderia estar funcionando e sacudindo-a. Pior ainda, o sensor de vibração pode não detectar vibrações menores se você tiver uma secadora muito boa. Um sensor de movimento não te informa quando você esteve em um cômodo e não se movimentou realmente. Então, se você basear uma automação em um sensor de movimento, entenda que assim que você parar de fazer coisas por um tempo, ele pode relatar falsamente que não há ninguém no espaço. Mas ele não está relatando isso. Ele está dizendo que você está parado. Neste caso, uma combinação de sensores de movimento e outros sensores poderia ajudá-lo a determinar se alguém está em um espaço, ou você pode usar um tipo mais novo de sensor que usa radar, chamado sensor de presença. Eu criei um do meu próprio, que é um pouco diferente, e fica embaixo do meu sofá e me diz quando eu sento no sofá. Assista ao vídeo nos links abaixo para aprender a fazer isso sozinho. Câmeras são um dos dispositivos mais usados em casas inteligentes, sendo frequentemente utilizadas para iniciar automações devido à sua tecnologia sofisticada de rastreamento ou software de reconhecimento de objetos. Então, as pessoas querem iniciar uma automação com base na detecção de pessoas em uma câmera. O problema com isso é a latência por trás dessa detecção, pois as câmeras geralmente são muito mais lentas para determinar que há uma pessoa e geralmente usam serviços baseados na nuvem para enviar uma notificação. Nesse caso, você provavelmente vai querer usar um sensor de movimento externo ou interno. Entender o que o sensor faz fisicamente é realmente importante para usar o sensor certo ou a combinação certa de sensores. Deixe-me dar um exemplo disso com um sensor de movimento. Um sensor de movimento é um dispositivo de detecção infravermelho passivo. Ele detecta mudanças de ondas ou luz de frequência infravermelha. Ele não detecta o movimento de objetos inanimados, então ao jogar uma bola por um espaço, provavelmente não relatará que vê movimento. Um sensor de contato é chamado de interruptor de palheta, que é um simples interruptor eletromecânico operado por um campo magnético. A segunda metade de um sensor de contato é apenas um ímã, e à medida que se aproxima do interruptor, os dois contatos são fechados. Então, dei a você vários exemplos de como você pode estar usando o sensor errado ou como a versão do sensor que você comprou é simplesmente a errada. No entanto, é muito mais provável que você consiga criar uma automação precisa se estiver usando vários sensores. Mencionei que um sensor de vibração pode não funcionar em uma secadora, mas uma tomada inteligente de monitoramento de energia é uma ótima alternativa. Você poderia combinar esses dois sensores para criar realmente uma representação precisa de a secadora estar ligada ou desligada. Além dos sensores, existem outras formas de aprimorar as declarações IF, tornando-as realmente eficazes. Em quase todas as casas inteligentes, você vai querer várias condições. Se você quer automatizar sua casa e vida com apenas uma condição ou gatilho, provavelmente está remando contra a maré. Eu sugeriria que você garanta que seu controlador tenha a capacidade de introduzir várias condições, e que as condições que você vê no aplicativo sejam muito longas. Outras formas de aprimorar a automação se baseiam em alguns dos elementos mais avançados disponíveis para um automatizador.
Vamos abordar isso, pois tenho certeza que você achará muito interessante. Passamos pelos elementos básicos da automação residencial, e isso nos dá a capacidade de criar automações com várias condições. E um gatilho, além disso, podemos ter várias ações e podemos modificar essas ações e condições com coisas como atrasos, deslocamentos ou comparações. No entanto, alguns dos elementos mais avançados da automação residencial não aparecerão no aplicativo que você está usando e você não poderá simplesmente implementar isso apertando um botão. Pelo menos não na maioria dos casos, na verdade. Muito do que vou apresentar a você agora, você provavelmente nunca ouviu falar, mas você pode usar esses elementos avançados de automação residencial para realmente levar sua casa para o próximo nível. Vamos começar com um dos mais simples. Isso pode ser encontrado em alguns aplicativos, e eu uso bastante o Samsung SmartThings em minha casa, que possui alguns desses elementos avançados em suas automações. Esse elemento é uma modificação de como você está usando gatilhos e condições. Nós chamamos isso de porta lógica e usar esses tipos de termos em uma automação modifica como nossas condições e nossos gatilhos estão trabalhando juntos para iniciar a automação. Quando você usa o termo e seu controlador irá testar se ambos ou todas as condições são simultâneas. A automação só começaria se tudo for verdadeiro no lado do se da automação. Neste caso, o gatilho para a automação é a última coisa a se tornar verdadeira. Em uma automação do tipo declaração AND, todos os itens do lado IF da declaração são testados e retornam como 0 ou 1. 0 significa que a condição ou gatilho não está satisfeita ou é falsa, e 1 significa que está satisfeita ou é verdadeira. Então, vamos dizer que criamos uma automação onde se a porta se abrir e o horário for entre as 8 da noite e as 9 da noite, então acenderemos a luz. Suponha que seja 19h59 quando você abre a porta. Quando o controlador avalia essa situação, ele retornaria um verdadeiro para a porta estar aberta, mas um 0 para o horário estar correto. Ele avaliaria essa automação como 1 e 0 igual a 0, ou seja, ela não inicia. Porém, se tivéssemos ficado no carro enviando mensagens por mais 1 minuto, seriam 20 horas. Quando abrimos a porta, e neste caso, a avaliação que acontece no controlador seria assim: 1 e 1 é igual a 1, e a automação começaria. Quando você usa o termo OU, seu controlador testará se alguma das condições é verdadeira, e se for, iniciará a automação. Neste caso, o gatilho é a primeira coisa que se torna verdadeira no lado do se da automação. Então, se você criou essa mesma automação, mas usou ou em vez de e você chegou em casa às 7h59 da noite, então a automação seria acionada porque avaliaria dessa forma. A porta estava aberta, então é verdadeiro ou 1, mas o horário não está correto, então retornaria 0 ou falso. Ainda assim, a equação se torna 1 ou 1 0 igual a 1 e a automação começa agora. Isso é bastante aprofundado para muitas pessoas, mas é um elemento avançado que você pode usar e, em muitos casos, as pessoas são limitadas pelo número de condições ou até mesmo pelos tipos de condições que podem usar. Isso pode levar a uma situação em que se torna muito útil usar uma dessas declarações AND ou OR em uma série de automações. Este é um conceito realmente avançado que eu diria que é um curso de automação de nível 201 ou 301, mas vamos supor que o controlador do seu aplicativo não permita que você crie uma automação com seus 2 sensores sendo usados como condições e ou gatilhos. Neste caso, você criaria 2 automações com cada sensor sendo o gatilho em uma delas. Você estaria acendendo 2 lâmpadas neste caso, novamente, com uma lâmpada em cada automação. Agora você tem 2 lâmpadas e poderia testar essas 2 como ligadas dentro de uma terceira automação. Se você fizer isso, você terá criado um tipo de automação. Provavelmente não será possível fazer isso se não puder usar os 2 sensores nesse sistema e não com as 2 lâmpadas. Então este não é um ótimo exemplo, mas ele te informa sobre outro elemento avançado ou conceito avançado para você com sua automação. Veja, um sensor de movimento detectará o movimento e enviará esse status para o seu controlador. Uma vez que o sensor de movimento não detecta mais movimento, há um período de resfriamento. Isso pode variar para cada sensor de movimento.
pode variar de uma mudança imediata para nenhum movimento detectado até um período de resfriamento prolongado. Já vi períodos de resfriamento que duraram 5 minutos, onde ele ficará lá e dirá que há movimento. Mas isso não aconteceu por 5 minutos. O que está acontecendo aqui, isso é chamado de trava. Na automação, quando vemos um pulso de um dispositivo, e esse pulso significa algo como movimento detectado, então existe um recurso de programação comum chamado trava. Ele pega esse pequeno pulso e mantém outra variável ou outra parte do programa ligada o tempo todo. Então, quando você acende as luzes através do sensor de movimento, você está efetivamente travando o fato de que esses eventos acontecem quando você acende a lâmpada, o que significa que você está pegando aquele pequeno momento no tempo e capturando-o em seu sistema de automação residencial. Isso está permitindo que você saia apenas de uma reação momentânea, o que é incrivelmente poderoso. O outro lado das travas é que você tem a capacidade de redefinir as travas, o que significa que você desliga o elemento que travou. Então, após reconhecer a ocorrência do evento, você poderia desligar essas luzes. Travar esses sensores é realmente muito útil para você avançar suas automações em sua complexidade. Sim, isso significaria ter luzes acesas usadas apenas para outras automações em casa. Podemos falar sobre isso ou resolver isso com outro elemento avançado que você pode usar. Neste caso, hoje, existem alguns sistemas que essencialmente permitem que você crie um dispositivo inteligente falso. Falarei novamente do ponto de vista do SmartThings da Samsung, pois uso bastante, mas outros sistemas têm outros nomes para essas coisas inteligentes. Chamam de interruptores virtuais ou dispositivos virtuais. O que eles são é um dispositivo fictício que você pode inventar o nome e que pode usar como este dispositivo intermediário. Eles também podem enviar informações para outros sistemas conectados a você. Eu faço isso o tempo todo entre a Samsung e a Amazon, para permitir que uma automação na Amazon inicie uma rotina ou uma automação em um SmartThings, o que pode ser difícil de fazer de outra forma. Um interruptor virtual é apenas algo que está ligado ou desligado, então ele age como uma tomada inteligente. No entanto, o que realmente estamos falando é uma variável. As pessoas que programam têm que usar e criar variáveis o tempo todo, e o que elas usam variáveis para é armazenar o valor de algo dentro do programa que estão escrevendo. O mesmo se aplica quando falamos sobre automação residencial e dispositivos virtuais. Existem dispositivos virtuais que podem ser criados com valores que podem variar de 0 a 100. Obviamente, isso poderia representar o brilho que você deseja em uma luz inteligente, mas também poderia representar 100 diferentes status em sua casa. Uma das maneiras realmente ótimas que eu usei interruptores virtuais em minha casa é para criar um status que signifique o estado inteiro da minha casa quando eu não obtenho isso do próprio aplicativo. Então, uma das coisas que eu fiz foi criar um interruptor virtual chamado Sensores de Vazamento Todos Secos, que é um status que é ativado quando todos os meus sensores de vazamento em minha casa estão secos. Uso uma automação simples para ativar esse status. Se algum sensor de vazamento detectar um vazamento em casa, o status é desativado. Eu posso então usar isso em todos os tipos de automações. Este é um status fácil para eu olhar a qualquer momento em um painel ou no aplicativo, para que eu possa conhecer a segurança e, neste caso, a segurança da minha casa. Agora faço isso em várias outras situações, incluindo verificar se todas as minhas portas estão fechadas e trancadas. Tenho certeza que você tem muitas ideias para o que pode fazer, mas quero dar um passo atrás e reforçar aquelas portas lógicas e ou que discutimos anteriormente neste capítulo. Existem outras portas lógicas chamadas DES, O-R-N-O-T-N-A-N-D-N-O-R e DES-N-O-R, e cada uma delas segue uma fórmula específica. Você pode usar as táticas que acabei de dar para criar cada uma dessas portas lógicas. Cada uma delas tem uma tabela verdade associada e uma razão geral associada pela qual existem. Um XOR, por exemplo, informa se duas coisas estão na mesma situação ou não. Então, se você tivesse duas condições em uma automação e ambas retornassem falso, então a automação não seria executada. O mesmo seria verdade se ambas as condições retornassem como verdadeiras ou uma. Contudo, se uma for verdadeira e a outra falsa, a automação é executada.
Agora, 3 coisas sobre essa ideia em geral. Atualmente, não há muitos sistemas de automação capazes de fazer isso, então seria necessário criá-lo combinando várias automações e provavelmente usando interruptores virtuais. Essas tabelas verdade podem crescer muito se você tiver muitas condições. Quanto mais condições você tiver, mais automações terá em seu aplicativo. O próximo conceito avançado é sobre a ordem das operações ou a ordem das ações. Isso pode ser muito impactante, e eu já falei anteriormente sobre controle em nuvem versus controle local e a responsividade ou a prontidão de qualquer uma das suas automações. A maneira como eu testei isso na minha própria casa e com meus próprios controladores foi alternar a ordem das operações entre uma ação local e uma ação em nuvem. Quando fiz esse teste, descobri muito rapidamente que se eu colocasse a ação local primeiro, as 2 ações aconteciam mais rapidamente no geral. Quando coloquei a ação baseada na nuvem primeiro, houve um atraso significativo para a execução da ação local, e tenho que assumir que no hub que eu estava testando, isso é porque o hub estava esperando por uma resposta ou demorando mais para enviar esse sinal. O que é pior é que isso poderia significar que minha ação local poderia falhar se essa ação na nuvem for a primeira, porque se o serviço na nuvem não estiver disponível. Talvez a automação acabasse apenas esperando e esgotando o tempo. Depende de como o fabricante ou o desenvolvedor construiu seu sistema. Então isso é algo que eu sugeriria que você tentasse fazer no seu próprio controlador. Teste primeiro uma automação muito simples com uma ação na nuvem e depois uma ação local, e depois inverta e veja o que você obtém em termos de resposta. A ordem de operação se estende a outro conceito no lado C das suas automações. Você verá isso em alguns hubs como uma pré-condição, ou pode ter outro nome. O que uma pré-condição pretende fazer é eliminar um segmento inteiro de automações de serem executadas, ou mesmo de serem testadas para execução, a menos que essa pré-condição seja testada como verdadeira. Isso permite que o ciclo que o controlador está executando seja mais curto, e em alguns casos é porque muito do código pode ser ignorado. Porque eu sei que muitas pessoas usam a Amazon para sua automação residencial e parece que a Amazon tem uma capacidade muito limitada de múltiplas condições. Eu vou te dizer que a Amazon na verdade te deu uma maneira oculta de usar pré-condições. O que eles fazem é permitir que você habilite ou desabilite qualquer rotina usando outra automação ou outra rotina. Então o que você faria é usar um comando personalizado e então dizer ativar nome da rotina. Isso significaria que você permitiu que essa automação seja executada se sua condição for satisfeita. Você também pode desativar a rotina com o inverso, e o que você encontrará em muitos sistemas é que um modo pode ser ativado e usado como uma pré-condição. Isso é algo que foi explicado em profundidade no vídeo sobre hubs de casas inteligentes. 101 mais um modo é um estado em que você colocaria sua casa inteligente. Então, quando falamos sobre um sistema de entretenimento A, e você se senta para assistir a um filme com sua família A, você pode querer ativar um modo de noite de filme que impediria as automações de funcionar na área. Se você tem sensores de movimento acendendo luzes ou outras automações que deseja ignorar, ativando um modo e depois fazendo disso uma pré-condição para muitas automações funcionarem, eliminaria imediatamente essas necessidades de serem verificadas pelo seu hub e, portanto, novamente fazendo o ciclo do seu controlador ser mais curto. Um dos principais componentes dos sistemas de controle industrial é o controle de um processo. Esse processo pode mudar ao longo do tempo e, portanto, você precisa de uma maneira de fornecer feedback ao seu sistema de controle ou ao seu controlador que diz que esta é a resposta que você obteve. Isso é realmente chamado de loop de feedback, que é o máximo em uma relação de causa e efeito se repetindo várias vezes. Quando você vai até o seu termostato e o ajusta para 20 graus, o sistema verifica qual é a temperatura atual em casa. Se a temperatura estiver abaixo de 20 graus, ele ligará o aquecedor, e se você tiver sorte de ter ar condicionado nesta época e estiver 21 graus em sua casa, seu termostato pedirá a unidade de AC para ligar. Então, o que acontece é que, uma vez que você atinge 20 graus Celsius, o sistema recebe esse feedback e desliga o componente. Este é um simples loop de feedback, e você está gerenciando o processo de aquecimento e resfriamento de sua casa através da medição por sensores de temperatura, geralmente.
Em casa, provavelmente não é necessário fazer isso porque os termostatos gerenciam a maior parte para você, mas vamos falar sobre uma situação que você pode querer criar. Vamos supor que você ajuste a iluminação para 50% de brilho quando entra na sala. Então você tem um atraso de tempo. Você espera 5 segundos para a luz atingir seu brilho total de 50% e então você testa os lumens na sala se você fizer esse tipo de teste secundário e esse teste te diz que ainda está muito escuro, então você poderia aumentar o brilho novamente. Você poderia definir uma série de limites e criar uma série de automações para corresponder a esses limites. Então, quando você sai da sala, isso faz parte do ciclo de feedback que então desligaria as luzes, baseado no fato de você não estar mais lá. Pense agora sobre outro componente que já discutimos anteriormente. Alguns dos sensores que você tem em sua casa levariam mais de 5 segundos para relatar novos lumens ou um novo nível de luz, ou seja lá o que você está medindo. Então você realmente precisa olhar para a frequência de resposta. Agora isso nos leva a outro elemento avançado. Existem sensores que relatam a cada poucos segundos, ok? E você pode definir esse segundo no seu controlador, ou quanto tempo esse período de tempo é. Isso é um relatório por tempo. O outro tipo de relatório é chamado de relatório por exceção, e é improvável que seja algo que você possa definir dentro do seu sensor ou nas configurações dentro do aplicativo do seu controlador. Relatório por exceção significa que quando a temperatura muda, no caso disso, digamos por 0,1 grau, então reporte ao hub. Então isso significa que para você obter uma nova resposta, digamos, nos lumens, teria que atingir um certo nível. Pode haver alguns casos aqui onde você tem que brincar com suas automações que usam loops de feedback, porque você tem que garantir que seus sensores tiveram tempo suficiente ou estão mudando o suficiente para relatar. O último elemento avançado que eu quero falar dentro de uma automação é o processo que você está controlando. Este é um termo muito comum dentro da indústria, mas se você pensar em qualquer automação que você está criando, então você está gerenciando um pequeno processo em sua casa. Esse processo pode ser tão simples quanto iluminar o cômodo em que você está. No entanto, como você aprendeu, você poderia usar loops de feedback para gerenciar esse processo. Na maioria dos apps de casa inteligente atuais, isso se resume a algumas automações. Então vamos voltar ao nosso exemplo original do sensor de contato acendendo nossa luz quando a porta se abre. A primeira automação era que a porta se abria sempre que o sensor de contato mostrava que a porta estava aberta. Eu quero modificar isso para dizer que isso só vai acontecer à noite na minha casa. Então vou adicionar uma condição de que seja entre o pôr do sol e o nascer do sol. No entanto, em muitos sistemas hoje, eu poderia precisar de uma segunda automação para desligar a luz depois que a porta estiver fechada por 5 minutos. Vamos também modificar isso com uma condição secundária que diz que não houve movimento no espaço por 5 minutos também. Isso garante que a luz não se apague se eu levar mais de 5 minutos para entrar pela porta porque estou trazendo coisas ou algo assim. Essas duas automações compõem o processo que estou controlando e isso vai ajudar você a organizar sua casa de uma maneira melhor ou pelo menos organizá-la em sua mente. Agora eu quero aproveitar este momento de ahá que você provavelmente acabou de ter e dizer que se você nomear suas automações com essa convenção em mente, você pode organizar suas automações de uma maneira que ajuda você a ficar claro sobre o que cada automação está fazendo e como sua casa realmente funciona. Esse tipo de método de nomeação cria uma maneira inerente para você solucionar problemas quando as automações dão errado. Outra coisa que ajuda você a solucionar problemas é usar recursos como cenas para fazer várias coisas acontecerem com uma ação. Quando você usa cenas em uma automação, fica muito mais fácil olhar para a automação e entender o que está acontecendo. Você pode não saber todas as outras ações que estão ocorrendo nessa cena. Mas quando você obtém automações realmente complexas e começa a usar todos esses elementos avançados, você ficará feliz que todas as ações de sua automação ocorram em uma linha em sua automação.
Você também ficará feliz por ter essas maneiras consistentes de como sua casa se comporta. Mas definitivamente é hora de nós passarmos pelas opções de automação que você encontrará em alguns dos sistemas mais populares hoje, para que, se você estiver escolhendo um controlador, saiba no que está se metendo. Então vamos passar. Você sabe se é um sistema em nuvem versus um sistema local, quais são as opções de integração, de que maneira você pode acionar gatilhos e condições. Mas eu não posso fazer todos os gatilhos e condições que você vai ter acesso, né? Eu só vou dizer o que você pode fazer geralmente com o sistema. E então ações. E então vamos falar sobre algumas dessas opções avançadas, como os diferentes portões lógicos, travamento, relatórios em termos de exceção ou baseado em tempo, e você pode fazer essas modificações. Além disso, você pode usar coisas como interruptores virtuais, e então eu vou te dar apenas uma pequena indicação de algumas das características especiais que esses hubs ou essas aplicações podem ter. Então eu vou começar com Philips Hue, e o que você vai encontrar com Philips Hue é que é principalmente um sistema de iluminação e tem alguns sensores como seus sensores de movimento e alguns interruptores de luz ou botões de pressão sem fio, coisas assim. Isso tudo funciona em Zigbee hoje, embora veremos a introdução do padrão Matter chegando a esse hub. As opções de integração são enormes. Na verdade, este pode ser o sistema mais onipresente hoje. Ele realmente funciona com qualquer coisa que você esperaria que funcionasse, e funciona bem. Quase sempre é uma automação baseada localmente acontecendo no hub, e também quase sempre é uma conexão local quando você está conectando a outros dispositivos. Porque é principalmente iluminação, acaba sendo um hub secundário que se conecta bastante a outros hubs para controle e outras opções de automação. Porque quando falamos sobre gatilhos e condições, a maioria dos gatilhos e condições aos quais você terá acesso são baseados em tempo. Existe a capacidade de acionar com base na localização da casa, e na verdade, vários membros da família podem usar o mesmo aplicativo e o mesmo sistema em seus telefones. Se você tem como os sensores de movimento e os botões de pressão e alguns de seus outros dispositivos, existem alguns gatilhos básicos, mas você não tem como 3 ou 4 condições que você pode adicionar em um monte de dispositivos diferentes no lado da ação, sabe? Eles têm essas ações de iluminação gradual e desligamento gradual. Você pode escolher as diferentes cenas, você pode escolher quanto tempo leva para desvanecer. Uma dessas outras características especiais é como este temporizador, onde você pode fazê-lo funcionar por uma duração para uma cena específica. Mas quando falamos sobre dinâmicas, cenas e todas aquelas funções especiais que você vê nesta aplicação, como a ação de sincronização, que permite sincronizar suas luzes com outras fontes, como Spotify, PC ou um Mac com Razer Chrome. Quando você tenta usar essas funções e tenta usá-las com luzes de terceiros, geralmente não vai muito bem em termos de elementos avançados como E e O e outras portas lógicas, você não vai ver muito disso. Você pode engatar um pouco com os sensores de movimento e alguns dos outros dispositivos, então você poderia engatar uma luz. Na notificação por exceção no tempo, eu te digo que os sensores de movimento entram tão rápido neste sistema que seu tempo de resfriamento é tão curto que quase não importa se você pode ajustar isso. Então não há controle de processo real, não há interruptores virtuais. Isso não é o que este sistema é. Este é sobre controlar suas luzes de uma maneira realmente sofisticada. Quando você vai para a aba Explorar, é aqui que você começa a obter algumas características realmente diferentes. A seção de aplicativos que gostamos, isso não está mostrando todas as suas integrações, mas está mostrando muitas integrações diferentes e algumas que você não esperaria. Eles apenas trabalham com os aplicativos. Às vezes eles exigem hardware, como esta integração do 8Sleep, que requer hardware, mas você pode ver realmente uma enorme quantidade de aplicativos que podem ser usados de diferentes maneiras para modificar o que suas luzes estão fazendo e, em alguns casos, em recursos de automação. Wyze é uma empresa que muitas pessoas não esperariam que eu cobrisse em termos de automação residencial 100 por 1, mas eles avançaram muito. Agora, a Wyze sempre foi originalmente conhecida por suas câmeras, e desde então, realmente eles expandiram. Eles têm sensores que vendem dentro de um kit de monitoramento residencial,
E eles têm coisas como lâmpadas e interruptores de luz e tomadas inteligentes e só continua. Há muita coisa que eles têm agora. Seu cadeado inteligente, e você pode ver que até eu tenho um cofre para armas, que uso como um cofre comum, e uma balança que funciona incrivelmente bem. Em termos de ser na nuvem versus local, praticamente tudo neste sistema está acontecendo na nuvem. As opções de integração deles são bastante limitadas. Eles realmente só vão para o Google, Amazon, e se isso então aquilo em termos de coisas integrando, isso não acontece. Qualquer coisa no aplicativo Wyze é sábio, mas quando falamos sobre gatilhos e condições, eles realmente avançaram muito. Há uma opção de atalho, você pode criar widgets para no seu telefone, e há uma programação, bem como gatilhos de dispositivo e gatilhos baseados em localização para toda a família. Os gatilhos do dispositivo têm um segundo nível, permitindo definir um período em torno deles. Você parece estar fixado em um único gatilho de dispositivo. Em termos de gatilhos, alguns dos dispositivos têm gatilhos realmente diferentes. As câmeras têm gatilhos realmente bons. Esta é a fechadura da porta. Você pode ver que pode meio que testar quanto tempo ela ficou aberta ou fechada. As câmeras têm muitos métodos de detecção diferentes. Algumas delas, como esta, detectam uma pessoa, requerem sua câmera mais luz, mas quando falamos sobre ações, elas realmente têm algumas coisas extras que você não esperaria. Novamente, as câmeras podem fazer muita coisa. É meio que o que a Wyze era originalmente conhecida, muitas notificações e sirenes. E quando você tem os complementos que acompanham a lâmpada de inundação WyzeCam V3, soquete de lâmpada, uma porta de garagem, há um modelo de porta de garagem que você pode trabalhar com esses, então há muitas ações reais que estão aqui. É o mesmo com o cadeado e as lâmpadas. Há muito que você pode fazer com esses, incluindo coisas como ligar por um período de tempo definido e depois desligar em termos desses elementos avançados, você não vai encontrar muita coisa aqui. Ou vai ser bastante difícil para você fazer apenas neste sistema. Você pode ter que usar se isso, então aquilo. Mostrarei a você a Amazon em breve, que terá algumas opções extras. Travando, você poderia fazer um pouco com os sensores aqui. Eu não tenho nenhum dos sensores. Você poderia fazer um pouco disso. Não há muitas configurações, interruptores virtuais ou grande controle de processo em qualquer uma das opções. Simplesmente não há profundidade suficiente aqui. Para muitas pessoas, este é um sistema básico que tem algumas opções realmente interessantes, e eu acho que, especialmente em relação às câmeras, você está obtendo muitas opções interessantes para automação. Aprofundando um pouco mais, temos o SwitchBot, que possui dispositivos realmente únicos. A primeira coisa que eu quero te contar é do ponto de vista de um gatilho. Você tem várias condições, sendo algumas favoráveis. Gatilhos Near Field Communication, eles vendem pequenas etiquetas Near Field Communication, e eu até encontrei alguns Near Field Communication, esse padrão que eu comprei da Amazon, funcionando hoje em dia. Isso não costumava acontecer. As tomadas deles agora têm monitoramento de energia. Isso permite que você acione de várias maneiras diferentes. O sensor de contato deles é talvez o melhor, porque na verdade tem 3 sensores diferentes e também um botão, então o botão permite que você o pressione quando for sair. Então, se você escolher isso, a condição é que você está pressionando esse botão e então você abre a porta e sai de casa. O medidor Plus tem umidade e temperatura e possui um bom registrador de dados. Você tem câmeras aqui hoje. Você pode adicionar várias condições e vários gatilhos e há um período válido, então isso permite que você meio que leve essa automação e garanta que ela só esteja funcionando durante um determinado conjunto ou período de tempo em sua casa. Do ponto de vista da ação, você pode enviar notificações personalizadas. É uma opção muito boa de se ter e cada dispositivo tem muitas coisas diferentes que podem fazer. Então você pode alternar até uma função de atraso com alguns desses dispositivos e então há uma espécie de camada extra. Então quando você está usando algo como o PC Bot, ele só pode pressionar. Mas quando eu reconfiguro um desses bots para estar no modo de interruptor de luz, eu obtenho um interruptor de ligar e desligar e há até opções adicionais dentro de alguns dos próprios dispositivos. Então,
Quando você entra lá, você pode fazer modificações. Agora eu vou te dizer que a maioria das automações estão acontecendo aqui através da nuvem e vão exigir uma conexão com a internet em termos de integração. Não há nada fora dos produtos Switchbot entrando, exceto pelas tags NFC que eu tentei recentemente e funcionaram. Então não há nada entrando no sistema que não seja Switchbot, mas eles saem para praticamente todos os grandes fabricantes. Eles não têm muito para a Apple agora, mas você pode ir para a Samsung, Google e você pode ir para a Amazon, bem como o assistente de casa, e você sabe que eles continuam a expandir. Então esses elementos avançados, há um pouco disso, e ou capacidade, você pode ter um pouco disso acontecendo, você poderia travar, mas os outros portões lógicos, o relatório, você não vai ter muitas opções para fazer esse controle avançado. Não há interruptores virtuais ou verdadeiro controle de processo em profundidade aqui. O aplicativo Smart Life é algo que pode surpreender muitas pessoas em termos de suas opções. Muito do controle acontecerá localmente, mas muitas de suas automações podem acontecer localmente ou podem acontecer na nuvem. E tudo depende do que você compra. Tenho um gateway que não está conectado no momento, mas isso é porque eu tenho usado para demonstrações neste vídeo, mas ele se conecta diretamente a alguns produtos e isso ajuda você a executar algumas automações locais. Caso contrário, você descobrirá que muitas dessas coisas exigem internet disponível. Mas isso está se tornando cada vez mais local, pois tenho visto cada vez mais produtos surgirem e, à medida que vemos o padrão Matter surgir, esta é uma empresa que investe pesado nisso e deveríamos ver muitas mudanças para os novos produtos Smart Life acabarem sendo locais. Agora, em termos de gatilhos, isso é realmente interessante, sabe? Você tem apenas um toque para executar, para que você possa escolher, mas aparece como uma cena em outros sistemas. Agora você tem clima e localização. Então quando você sai ou volta, e então tem a programação que permite que você defina um horário específico. As alterações no status do dispositivo dependerão totalmente dos produtos que você possui. Agora o que eu posso te dizer? Este é realmente um exemplo claro disso. Aqui está uma lâmpada de área Giro Smart que consegui conectar ao hub Smart Life que venho mostrando para você. Ela tem ligar e desligar, brilho e temperatura de cor. Mas quando eu vou para essas mais antigas, essas são na verdade lâmpadas Wi-Fi Tech muito mais antigas. Veja quanto mais eu tenho acesso. Eu tenho modos, que são cenas. Existem cenas específicas que eu posso escolher e isso me permite fazer uma automação mais profunda e realmente verificar coisas específicas. E você sabe que eu adicionei um botão de pressão conhecido como toque em cubo. Eu posso verificar se está carregando. Portanto, há coisas muito diferentes. Agora, aqui é onde saímos do tipo básico de gatilhos e condições. Primeiramente, eu posso definir um período efetivo. Então eu posso escolher a partir da noite. Eu também posso escolher dentro disso todos os dias ou em uma cidade diferente, se eu quisesse. Além disso, posso clicar aqui quando qualquer condição for atendida, declaração ou quando todas as condições são atendidas, declaração e. Então eu já tenho portas lógicas e ou nos meus gatilhos aqui no aplicativo e ainda há outra camada para isso. Então quando você vai para as ações, você pode executar dispositivos e novamente o que você vai ter lá é totalmente baseado nos dispositivos. O aplicativo permite enviar notificações, o que é útil. Você pode atrasar a ação um pouco. A outra coisa que é tão interessante é que eu posso selecionar as cenas, e quando eu seleciono as cenas, eu posso selecionar as outras automações. Agora eu posso ir e habilitar ou. Então esta é aquela camada extra de pré-condições que você pode construir nesta aplicação, que lhe dá a capacidade de construir todos os outros portões lógicos. Se você realmente quisesse fazer isso, você pode acoplar com esta aplicação a partir de alguns dos sensores. Embora eu recomendaria um hub com este relatório, por exceção no tempo, eu não vi muitas opções para sensores obtendo tipos de configurações diferentes dentro deles.
Embora isso dependa do sensor adquirido, em termos de controle de processo, é possível fazer bastante. Interruptores virtuais não podem ser criados no aplicativo, mas ao habilitar ou desabilitar uma automação, essencialmente se tem a capacidade de criar interruptores virtuais, não dispositivos virtuais. Então, o aplicativo Smart Life continua a melhorar. E eu diria que isso está meio que atingindo aquele próximo escalão de opções para você do ponto de vista da automação. Vamos falar sobre um sistema de automação residencial bastante sério. Este é o Aqara e eles têm um aplicativo totalmente novo. É a versão 3.0 no lançamento deste vídeo. Muita da automação deles vai funcionar localmente neste hub. Em termos de opções de integração, hoje nada entra na Aqara exceto os produtos Aqara. Na saída, no entanto, eles se integram com o Google e a Amazon, embora muitas das opções de automação que você esperaria nesses dois sistemas não estejam realmente presentes na Aqara. Você simplesmente não pode fazer muito com os sensores e dispositivos deles nesses outros sistemas. Geralmente você pode ligá-los e desligá-los, e é basicamente isso. Mas quando falamos sobre o futuro da Aqara, eles disseram que serão compatíveis com Matter. A maioria de seus hubs funciona com Zigbee hoje, mas eles mostraram alguns dispositivos Thread. E parece que seus hubs, sim, eles vão conseguir essa compatibilidade com Matter, o upgrade completo lá, e poderíamos ver outros produtos chegando na Aqara, e isso poderia realmente mudar muitas coisas para este sistema. Mas eu te digo agora, até agora no vídeo, este é o sistema mais avançado que eu mostrei em termos de automação. Acho que você vai ficar bastante surpreso com o que pode fazer aqui. Então, sempre que eu entro no lado do C, primeiro eu posso escolher automações. Posso habilitar e desabilitar. Então isso é uma grande vantagem. Agora já estamos falando sobre portas lógicas e pré-condições. Eu tenho tempo, né? Tenho alertas. O sistema de alerta, eles têm um sistema de segurança aqui que você pode ligar e desligar e colocar em diferentes estados para proteger sua casa, ou proteger sua casa por conta própria. O clima externo na sua localização e chegar e sair, né? Todos esses são gatilhos no lado do C. Mas no lado dos dispositivos fica ainda mais impressionante. Meu hub de câmera G3 tem todos esses, vai até gestos, então há gestos específicos que você pode fazer para esta câmera. Você faz algo assim, acho que posso fazer isso, não consigo lembrar de todos eles, mas há um monte de predefinições. E a câmera reconhece isso e então você pode iniciar uma automação a todos os tipos de outras detecções que eles estão fazendo aqui. Rostos específicos. E o motivo de eu estar mostrando isso para você é porque a Aqara tem alguns dispositivos bem diferentes. A cortina deles tem sensor de luz ambiente. Abrimos a cortina manualmente. Você pode puxar isso como uma cortina, depois puxar aquilo, e então o dispositivo começa a funcionar. Você pode automatizar a partir de alguém fazendo isso. Então eu vou escolher um desses gestos. Vou fazer o gesto de arma com o dedo. E aqui é onde fica um pouco louco. No lado do gatilho, posso escolher um horário de início e fim para cada um das minhas ações. Então não é apenas um horário de início e fim para toda na automação o que eu posso fazer. Também é por dispositivo que posso definir isso e, além disso, posso escolher um ou para esta automação especificamente, além de podermos testar se outras automações estão ativadas ou desativadas. Então, todos os elementos avançados sobre os quais estivemos falando, ou e outras portas lógicas, estão todos disponíveis. Claro, o travamento pode ocorrer. Vou mostrar aqui em termos das opções de automação, depende quais dispositivos Aqara você tem, mas você pode fazer muita coisa acontecer em cada dispositivo, incluindo novamente algumas coisas especializadas. Então, as cortinas, vou voltar para elas. Elas têm a capacidade de se mover lentamente ao longo do tempo. Elas realmente começam e param, então você pode usá-las por 15 minutos. Eu posso ligar isso. E novamente, eu posso definir um horário de início e fim que eu quero que isso aconteça, o que realmente te dá controle total sobre o que é um processo de criação de automação muito simples.
A última coisa que posso fazer é escolher executá-lo apenas uma vez, então além dos interruptores virtuais aqui, que você pode fazer ativando e desativando rotinas, isso é realmente um interruptor virtual. Você pode simplesmente criar um que não faz nada e pode testar isso aqui no Set. Realmente você tem tudo o que poderíamos querer, além de todos esses recursos extras com sua integração ao Apple HomeKit e o quanto você pode fazer apenas neste sistema, isso é algo bastante avançado e não é realmente mais difícil. Vamos passar para o Google Home e, você sabe, vai começar um pouco difícil, mas há algumas coisas interessantes sobre o Google Home. Quando falamos sobre nuvem versus local, quase tudo hoje ocorre na nuvem. Falamos sobre opções de integração. Muitas entram no Google, mas não saem para nenhum outro lugar. Então, você basicamente para aqui, em termos de gatilhos e condições, você não tem muitos a uma rotina de casa, e fora, que é basicamente acionada ao sair de casa, você pode configurar tudo no aplicativo, podendo fazer perguntas ou adicionar ações. Agora, as ações elas são bastante simplistas, então eu posso escolher meu escritório principal, posso escolher mudar o brilho, ou ligar ou desligar, mas é isso. Eu posso desligar coisas como minhas câmeras, mas não há muito o que fazer aqui. O outro tipo de rotina você sabe, novamente, é bastante simplista aqui. Em termos de gatilhos, temos 4. É quando você diz algo para o assistente do Google, ao qual você pode adicionar muitas coisas, então eu posso dizer para ligar, sabe? Essas luzes ou ligar aquelas luzes. E isso pode ser adicionado como um iniciador, e então eu não preciso lembrar exatamente o que eu tinha. Eu quis dizer que também posso escolher um horário específico ao nascer do sol, ou pôr do sol. Então eu consigo alguns desses horários com um deslocamento no nascer ou pôr do sol. O único gatilho especial aqui é quando um alarme é dispensado, e o que você pode fazer aí é bastante agradável. Você pode escolher um alto-falante específico, pode escolher um horário de início e fim específico, e talvez você não queira executar uma rotina se não for entre um determinado período de tempo. Você pode configurar tudo isso. E você pode ser notificado no seu telefone. Então, se você quer saber quando as crianças estão acordando, lá vai você. Uma coisa extra que você pode fazer é sempre adicionar um iniciador de voz. Então isso sempre te dá uma segunda opção para iniciar uma rotina com o Google, mas não há sensores. Não, nada aqui em termos das ações. Você pode controlar seus dispositivos domésticos inteligentes. Ajuste os dispositivos domésticos inteligentes. Ao entrar nisso, há ajustes de cenas e de termostatos. Você pode trancar portas se tiver uma fechadura inteligente, mas eu diria que é uma lista bastante restrita de coisas que você pode fazer com elas. Produtos que você tem em sua casa, as cenas são obviamente a melhor coisa, mas sabe, mesmo quando eu olho para isso, se eu não lidar corretamente com todos os nomes das minhas cenas de Rui, em cada sala sendo nomeada com o nome da sala, e então a aurora ártica, eu só tenho 5 auroras árticas e tenho que descobrir de alguma forma qual delas é. As outras coisas que você pode fazer, sabe? Você pode obter muitas informações, pode ajustar como seus alto-falantes inteligentes estão funcionando, pode tocar alguma música, mas a ação mais poderosa é adicionar sua própria ação personalizada. Praticamente tudo o que você diz ao assistente Google pode ir aqui, o que pode adicionar um pouco às suas automações. O que quero dizer com isso é que se eu disser ligue a lâmpada do quarto, eu posso dizer às 5 da tarde. Não importa como eu comecei a rotina, eu posso fazer isso ou posso dizer em 10 minutos. Então todas essas opções são realmente poderosas e isso te dá a habilidade de adicionar camadas à sua automação. Obviamente, do ponto de vista de um elemento avançado, você realmente não está fazendo nada disso. Ele não tem a capacidade. A única coisa que você realmente pode fazer com o Google Home é dar esse comando de voz para ligar algo que iria para outro hub. Então eu disse que as integrações aumentam, mas você pode ligar dispositivos que você poderia usar em rotinas em outros hubs e aplicativos. Caso contrário, o Google disse que vai mudar essa situação com o padrão Matter, mas eu já ouvi esse anúncio 3 ou 4 vezes. Não vou dizer que isso mudará. Vou esperar o Google fazer isso antes de te dizer. O aplicativo Home da Apple é realmente
um sistema interessante para mim atualmente. Eles avançaram tanto. Agora, em termos de nuvem versus local com o Apple HomeKit, na verdade, a maioria do que você vai fazer será local. Ainda haverá o estranho dispositivo que precisa ir para a nuvem. Em termos de opções de integração, tudo está chegando à Apple. Eles não estão enviando nada para fora, então você sabe, contanto que seu dispositivo ou a plataforma com a qual você está trabalhando diga que é compatível com o Apple HomeKit, então ele entrará no aplicativo Apple Home. Em termos de gatilhos, quando você vai adicionar uma automação dentro do kit doméstico, você tem as pessoas que chegam e as pessoas que saem e a hora do dia. Você pode definir esses horários exatos. Mas o que eu realmente gosto em cada automação diferente que você pode escolher, porque há algumas outras coisas, é que você pode definir o intervalo de tempo. Então há horários específicos que você pode escolher. Você pode escolher durante o dia ou a noite e ele te dá certos intervalos de tempo. E então, outra coisa que eu gosto é, você sabe, quando você entra e escolhe, um acessório é controlado. Então vamos dizer que meu purificador de ar liga. Agora eu recebo duas condições extras. É tempo e são pessoas. Então você pode realmente escolher quando estou em casa ou quando todos estão em casa, ou você tem todas essas escolhas mais o componente de tempo. Então você já está recebendo essas duas camadas, mas isso é o fim. Então você pode escolher seu acessório e as escolhas são bastante escassas em termos do que seu acessório fez. Tipo, é meio que ligar e desligar mesmo quando estou escolhendo um sensor, está detectando algo, e eles nos deram acesso a muito mais sensores recentemente ou mais recentemente. Eu tenho um pouco mais de opção aqui, então eu posso dizer como sobe acima ou cai abaixo no meu sensor de TVOC, mas novamente, não estou recebendo um monte de condições. Agora, no lado da ação, você obtém um pouco mais, você pode realmente segurar por um longo tempo em muitos dos dispositivos. Pensei que poderia fazer isso com o Apple HomePod, mas parece que só consigo tocar e pausar. E então eu tenho o áudio e posso escolher o áudio que só permite a música da Apple, sei lá, mas então eu posso escolher vários dispositivos se eu quiser, e então todos eles entram. E isso é onde eu acho que posso sim segurar por muito tempo nessa luz, e então eu posso escolher o brilho, eu poderia escolher as cores, e este específico, este tem a opção da Philips Hue, é uma luz Philips Hue, então faz o ajuste ao longo do dia. Enfim, ele sincroniza com a luz do sol lá fora. Vamos seguir em frente. Eu também posso desligar coisas após um certo tempo, então você obtém algumas dessas funcionalidades extras que estaria esperando nas suas automações. Mas acho que você sabe, apenas pela perspectiva do gatilho, que este é um sistema bastante leve. Para obter mais algumas condições ou mais algumas opções, você pode usar o aplicativo de atalhos. É um aplicativo separado no telefone. E o que eu vou te dizer é que existem algumas coisas específicas como condições extras, como você pode escolher a linguagem de script para incluir em um atalho e você pode executá-los com base na Siri. A Siri pode executá-los. Há outras formas de fazê-los funcionar, como pequenos ícones na sua tela. Então existem algumas coisas extras que você pode fazer com atalhos e você pode se aprofundar muito em como você executa e as condições em torno dessa execução. Mas ainda acho que você não vai ver todos os seus dispositivos entrarem aqui. Mas isso vai mudar com o Apple HomeKit à medida que entramos no Matter. A Apple está realmente pronta para o Matter, eles realmente contribuíram muito para esse padrão. Acho que os códigos do Apple HomeKit vão mudar para códigos Matter. Acredito que mais produtos chegarão por aqui. O assistente de voz da Amazon está realmente bem próximo de um verdadeiro hub neste momento. Agora, ele não tem todas as coisas de automação realmente profundas que você está esperando, mas se sai bastante bem. Agora, eu quero começar dizendo que quase tudo no sistema da Amazon acontece baseado na nuvem. Ele requer a nuvem, embora estejam mudando e vão mudar mais com o padrão Matter para automações locais e conexões de dispositivos locais. Em termos de opções de integração, tudo vem para a Amazon. Eles não fornecem nada depois disso. Então você tem que ter isso em mente.
Existem algumas configurações menores que você pode alterar nos dispositivos na sua lista de dispositivos e você pode olhar as cenas às quais tem acesso a partir de outros sistemas. Além disso, você pode querer dar uma olhada nas habilidades e jogos neste aplicativo, porque essas habilidades podem ser usadas em seus alto-falantes e podem ser usadas em rotinas como ações adicionais. Agora, quando vamos para as rotinas, há muita coisa acontecendo aqui. Eles têm algumas rotinas em destaque, e essas são aquelas que você pode simplesmente habilitar ou ligar, e algumas delas são muito úteis e muito oportunas. Como a Amazon nos deu a opção de futebol nas noites de quinta-feira no Prime Video. Há muitas rotinas diferentes que eles pré-criaram, então sempre meio que verifique essas antes de ir criando algo que já foi criado. A outra coisa que eu realmente amo sobre a Amazon em seu sistema aqui hoje ei, olha, está me mostrando quais rotinas foram executadas, a atividade. Eu posso até entrar nessas. Você vê que meu alto-falante tinha uma rotina chamada Ocupação Vermelha à direita e foi acionada às 201 e 801. Mas quando entramos e falamos sobre os gatilhos que você tem, existem bastante. Temos gatilhos de voz. Podemos adicionar vários comandos à mesma rotina para que não tenhamos que lembrar perfeitamente. Podemos agendar coisas, temos baseado em localização, temos alarmes e até mesmo isso como detecção de som. Então você obtém algumas coisas diferentes, como bebês chorando e tossindo e coisas assim. Esses ainda estão em beta. Eles não são perfeitos. Então não espere esses, como você sabe, confiando seu bebê a uma rotina de choro de bebê aqui. Eu não vou recomendar isso. Amazon Guard é um sistema de segurança faça você mesmo que pode ser facilmente ativado. Ele escuta algumas coisas como vidro quebrando e irá notificar você se isso estiver acontecendo quando você deixou sua casa. Mas você pode ligar ou desligar isso e pode iniciar rotinas quando você diz para ligar essas. Os botões do Echo não funcionam mais. A coisa mais importante é a casa inteligente. Agora, quando entramos em casa inteligente, o que você vai ter de opções aqui é totalmente baseado no que você tem em sua casa. Na maior parte do que você verá são sensores de movimento e sensores de contato funcionando aqui. Existem algumas câmeras e botões de pressão atualmente. Estes são os meus botões de flick e as diferentes coisas que eles podem fazer. Você também verá alguns dos seus ecos e pontos de eco, bem como shows de eco tendo algumas opções de gatilho. Os ecos têm temperatura e ocupação. A ocupação não funciona tão bem no eco ou no show de eco, mas o sensor de temperatura é bom no eco ali, e eu disse sensores de movimento e contato, mas de vez em quando você verá um sensor de vazamento ou algo realmente diferente que simplesmente funciona, e é assim que o fabricante programou. Então você pode ver que há este sensor de vazamento da Third Reality, que é um ótimo sensor de orçamento. Quando ele é detectado aqui em termos de movimento, isso realmente está dizendo que há um vazamento agora. Quando você escolhe um desses, é o fim dos seus gatilhos nisso. A boa notícia é que a Amazon te dá a habilidade de definir um período de tempo para essas automações. Isso te dá aquela condição extra. E então há essa opção de supressão realmente interessante. Então você pode dizer, ok, eu só quero saber a cada 5 minutos se algo está acontecendo, e se você escolher isso, então o que você está dizendo é que mesmo aquele sensor se detectar um vazamento a cada 3 minutos, você só será notificado, na verdade, a cada 6 minutos por causa dessa supressão. Então essa é uma ótima opção em termos de ações. Há muitas aqui e muitas delas estão relacionadas aos serviços da Amazon. As habilidades que eu falei, você pode começar todas essas. A música e a livros audíveis e a mudança na guarda da Amazon, você só faz isso aqui, e é aí que esse primeiro é o mais importante. Assim como no Google, você pode basicamente digitar aqui qualquer coisa que diria para o assistente de voz da Amazon. As ações de casa inteligente que você vai ter estão novamente relacionadas aos dispositivos que você tem. Você pode controlar cenas e todos os diferentes dispositivos que você tem conectados a este sistema, e você pode ver que a lista fica bem longa porque a Amazon se conecta a muitas coisas. Uma das maneiras de começar a criar alguns desses elementos avançados como e ou
Obviamente você pode fazer isso com o prazo, mas não realmente com qualquer outra coisa. Mas o que você pode fazer aqui, e eu disse isso mais cedo no vídeo, você pode ativar rotinas, se quiser, dizendo ativar e então apenas o nome da rotina. Você também pode desativá-la como uma ação. Agora você só recebe uma dessas ações personalizadas por rotina, mas isso permitiria que você estratificasse e começasse a criar alguns desses cenários de E. Então você só ativa algo, só ativa uma rotina, uma vez que algo mais aconteceu em sua casa, e então você pode deixar a segunda rotina verificar esse segundo status. Isso é um E, travando. Obviamente você pode ligar luzes e interruptores e plugs e todo tipo de coisas, mas qualquer controle do processo vai ser bastante difícil, e você realmente não obtém configurações em sensores para alterar a frequência de relatório ou o tipo de relatório, e você não obtém interruptores virtuais que podem vir de outros sistemas. E então eles podem ser usados aqui, e isso é o que eu fiz no passado em minha casa, mas no geral, eu diria que a Amazon é meio que o meio do caminho. Não realmente avançado, mas muitas opções e algumas boas escolhas sendo feitas para o futuro desta plataforma pela Amazon hoje. Eu uso Samsung SmartThings em minha casa. Acho esse sistema realmente complexo de uma maneira fácil. Você vai ver muitas das mesmas coisas que vimos com a cara. Agora, o que eu diria é que o sistema da Samsung tem passado por uma transição. No passado, a Samsung diria que muitas de suas automações e recursos inteligentes funcionavam na nuvem. Quando você tem um hub desses caras que você vai querer e que na verdade vem em muitos de seus aparelhos e coisas agora, uma vez que você tem isso, na verdade hoje em dia praticamente tudo vai funcionar localmente. Isso é uma grande mudança, tem acontecido há um tempo e você vai ver essa mudança se consolidar e então praticamente tudo será local. Em termos de opções de integração, este é um dos únicos sistemas hoje que aceita integrações de muitas plataformas, muitas das quais falamos hoje, e também tem opções de integração até com a Amazon e o Google. Mas quando entramos no assunto das opções de gatilho, todos os seus gatilhos ou as opções que você terá para gatilhos serão baseadas nos dispositivos que você tem quando entramos aqui. Vai depender do que você possui, eu diria, e vou mostrar que existem muitas opções na maioria desses. Agora, existem modos. Podemos colocar nosso Hub SmartThings em um modo. Tenho falado sobre o tempo de TV e pré-condições. Bem, aqui está. Assim como habilitar e desabilitar isso é uma ótima pré-condição para criar. Eu também posso usar o tempo e especialmente um período de tempo é uma coisa muito útil. Eu posso ajustar para 60 minutos após o nascer do sol, se eu quiser, e o horário de término sendo o pôr do sol. E eu também consigo essa condição de apenas uma vez por dia, que meio que desliga a rotina depois disso. Só permite que aconteça uma vez. Mas você pode ver que eu tenho alguns pré-requisitos aqui, e então já estamos chegando a um bom ponto com essa automação. Em termos de gatilhos, eu tenho localização do membro, que são todas as pessoas em sua casa. Você pode ter todas elas, você pode escolher uma delas. O clima e o modo de segurança, você tem um sistema de segurança, um faça você mesmo, dentro do SmartThings aqui em termos dos dispositivos, você sabe. Essa é a espécie de oportunidade que você pode ter. Este é um sensor de múltiplos propósitos. Obviamente tem muita coisa nele. Eu posso detectar movimento sem movimento. E assim que eu escolho um, eu obtenho novamente pré-condição se eu quiser. E permanece por um certo tempo sem movimento. Então eu posso escolher a temperatura, e assim que eu escolho como de 0 a 100 ou qualquer tipo de dispositivo de alcance, eu obtenho essa interface onde eu posso escolher que corresponde a uma certa temperatura, é igual ou acima, ou eu obtenho um alcance para escolher hoje em dia. Um alcance é na verdade algo bastante novo. Você também pode olhar para as baterias, que eu acho que é uma coisa importante que é bastante negligenciada, mas quando eu adiciono algo assim, e então eu vou e digamos que eu só quero verificar aquela novamente, ok, a correspondência de umidade é 50, agora eu consigo isso, e ou portão, lógico, aqui. Então, essas precondições já são, mas eu poderia escolher, ou
ou eu posso continuar a adicionar condições adicionais, então podemos fazer todos os portões lógicos e podemos travar as coisas. O relatório por exceção, no tempo que eu realmente mostrei ao longo deste vídeo, você pode fazer modificações nas configurações do sensor em muitos casos, depende da configuração que você ou o sensor que você comprou. Mas geralmente você pode fazer ajustes em quão frequentemente eles estão relatando de volta e os limites que irão acionar esse relatório para voltarem coisas diferentes no lado da ação A. Temos muitas opções que são realmente úteis, você pode executar cenas, o que seria apenas um monte de coisas acontecendo de uma vez, você pode alterar o modo de localização, então é assim que você pode gerenciar esses modos de ida e volta para que essas pré-condições importem. Além disso, é possível alterar o modo de segurança. Então você tem a capacidade de notificar alguém, existem alguns alto-falantes que se integram. No momento, possuo somente uma multisirene. Eu tinha um alto-falante Sonos que aparecia aqui. Você pode reproduzir mensagens personalizadas. A partir disso, você sabe, uma coisa que você deve notar aqui é apenas durante um tempo permitido. Então sempre há esse elemento de tempo em suas ações e você pode garantir que não está sendo assustado ou acordado por uma mensagem personalizada saindo da sua sirene. As demais ações se baseiam nesses dispositivos de controle. E eu vou te dizer que, novamente, tudo depende do dispositivo de ação que você tem, mas você sempre tem um atraso nesta ação, você pode atrasá-la por um período de tempo definido, ou você pode desligá-la automaticamente. Aqui está um ótimo exemplo de algumas coisas especiais, como ligar e desligar como um interruptor. Também posso redefinir meu medidor de energia neste dispositivo. Ao falar sobre lâmpadas e similares, você controla apenas cor, dimmer, temperatura de cor e função de alternância. Você está notando uma grande semelhança nisso. Existem algumas câmeras que você pode usar com isso que podem fazer você gravar. Se você quiser, se você definir pontos de referência, porque este é um que gira. É a câmera 360 da Altec. Não defini nenhum desses pontos de referência. Então você pode movê-lo para esse ponto de referência com base em um sensor. A outra função é chamada de interruptores virtuais, e se você tem um hub ou não. Você pode acessar o SmartThings Labs pelo aplicativo, se disponível no seu país, e você pode criar um interruptor virtual que permitiria fazer algumas dessas coisas. Estávamos falando antes, você pode ver quantos eu criei. E eu mostrei a você mais cedo no vídeo como eu uso esses interruptores virtuais para agregar tudo na minha casa para saber que minha casa inteligente está segura. É esse status final aqui embaixo. Tudo se junta que me permite gerenciar o processo de proteger minha casa e assim o controle de processo é realmente possível dentro do SmartThings como é no Aqara e em alguns dos outros hubs que estou prestes a mostrar para você. Um dos hubs mais complexos, mas não tão difícil de usar, é o Hubitat. E uma das grandes coisas sobre o Hubitat é que eles são 100% locais ou tentam ser 100% locais. Eu não acho que haja algo que eles façam que não seja. Agora, quando falamos sobre integrações, a lista de dispositivos que entra em seu sistema não é tão grande quanto algo como Samsung SmartThings ou definitivamente não Amazon ou Google, mas eles ainda têm uma lista realmente boa. Você vai conseguir encontrar a maioria dos dispositivos para o que precisa agora. Em termos de automações, este é um sistema incrivelmente sofisticado que novamente não é tão difícil de usar. Aqui eu abri. É basicamente o novo motor de regras deles e eu chamo isso de regra louca. Porque isso é tão complexo que não vou mostrar tudo, mas os eventos de gatilho são incrivelmente profundos. Então, toda vez que você quiser adicionar um novo gatilho, você vai entrar nesta lista e vai escolher um. Existem modos, existem todos os seus diferentes tipos de sensores, movimentos e medidores de energia e sensores de presença e botões e aceleração ou contatos, tem de tudo. Você também pode dar uma olhada em coisas como localizações e dimmers, e há um sistema de monitoramento residencial, ou um monitor de segurança residencial aqui. Então, se você colocá-lo em um determinado status, ou está em um alerta, todas essas coisas. Uma vez que você tenha escolhido algo,
como eu vou escolher o sensor da porta da minha despensa aqui, é um acelerômetro, e eu posso escolher que está ativo ou inativo ou que acabou de mudar. Então você pode ver que eu obtenho e permanece inativo, e eu tenho que colocar um intervalo de tempo, e então podemos continuar a adicionar sensores adicionais e condições adicionais, e honestamente isso nunca acaba. Você também pode editar se precisar depois do fato. Você pode editar esses para que eles não fiquem presos, você não precisa se preocupar com isso. Além disso, você pode deletar os eventos de gatilho, e quando você terminar, você diz isso e diz, ou agora, entre isso, há outras coisas que você pode fazer, como adicionar uma expressão necessária. E então esta é uma nova condição inteira que você pode definir que é necessária. Então é uma pré-condição. Algo mais que eu gosto é obter uma pequena função de não. Então não é menor que algo, o que significaria que é maior ou igual a, e eu posso comparar com outro dispositivo se eu tiver um. E assim que você começa a fazer esses tipos de coisas, agora você está entrando em EEO e SHOR, e eles estão bem aqui para você definir. Então agora eu poderia comparar o nível de energia do escritório sendo menor que 0. Não sei como isso aconteceria, mas eu poderia XOR, isso agora está mostrando falso, e eu poderia XOR isso com, eu não sei, algo mais. E então agora eu estou realmente criando essa condição XOR. Foi bastante simples e tudo isso é uma coisa necessária. É aquela pré-condição para executar, então isso se torna realmente complexo muito rapidamente. E eu nem mesmo falei sobre algumas das outras condições. Você pode criar variáveis locais, confirmando que é possível criar switches e dispositivos virtuais. E então você também terá apenas uma tonelada de diferentes ações. Você pode definir variáveis para realizar diferentes ações. O modo em que você executa todos os tipos de ações personalizadas. Existem todos os tipos de coisas extras além de apenas mudar seus dispositivos aqui. E então novamente você pode executar condições. Ou você pode verificar condições com base nessas coisas acontecendo. Então você pode criar todos os seus portões lógicos. Você pode criar travamento e obter todas as configurações para relatórios por exceção ou tempo com muitos de seus sensores. O controle de processo é totalmente construível com esta máquina de regras, e eu até diria que dentro de uma dessas regras, você poderia quase gerenciar todo um processo, porque eles permitem que você defina essas condições adicionais e verifique coisas adicionais. Tudo isso para dizer que o Habitat é incrivelmente poderoso quando se trata de automações, e sendo local, você vai adorar muito disso. Vamos falar sobre o Home Assistant. Muitos de vocês provavelmente esperavam que eu falasse sobre o que você pode fazer com ele, mas honestamente isso me levaria o dia todo. Então eu não vou levar o dia todo, mas vou dizer que quase tudo acontece localmente neste hub ou neste sistema. Você pode instalar o assistente doméstico em muitos sistemas diferentes, e do ponto de vista da integração, eles realmente cresceram bastante e tem algumas integrações realmente diferentes que são diferentes de qualquer outro sistema existente hoje. Então basicamente eles têm muito que se alimenta deles. E novamente, muito parecido com SmartThings e Habitat, que eu não mencionei, eles podem se conectar aos assistentes de voz e integrar com eles se você quiser. Obviamente, você meio que perde o componente local quando começa a usar alguns desses assistentes de voz. Agora, em termos de automação, quando falamos sobre gatilhos, isso é incrivelmente poderoso, porque você não tem apenas os gatilhos básicos, mas também pode ir e encontrar o que são chamados de blueprints, e você apenas vai e descobre mais, e então pode clicar neles e importá-los para o seu sistema, e então apenas usar o que outros usuários criaram. Então você sempre pode selecionar um blueprint, e isso permite que você basicamente o traga para dentro, e escolher o seu sensor de movimento, e então você pode escolher uma área, você pode escolher todos os tipos de coisas. É isso que eu quero dizer quando digo que se eu tentasse passar por tudo aqui, eu ficaria aqui muito tempo. Basta dizer que todos os seus dispositivos, todos os gatilhos que você vai ter lá baseados nos dispositivos que você pode obter algumas opções extras com o Home Assistant, mas coisas como
eventos que ocorreram, você pode realmente disparar eventos que meio que permitem que você continue gerenciando esse processo. Então, obviamente, vamos ser capazes de gerenciar processos e temos estados numéricos, temos tags. Então, essas são todas as suas variáveis e coisas que você pode acompanhar. Há ainda mais maneiras de fazer isso dentro deste sistema. Além disso, temos todos os atrasos de tempo e o tempo específico e coisas assim. Webhook, para que você possa ter isso vindo de muitos outros serviços para o assistente doméstico, para lhe dar controle desse evento. Você também pode definir coisas como zonas, e realmente você tem esses eventos e estados, e tudo isso pode ser como modos e outras pré-condições. Então realmente temos tudo que você poderia imaginar e um pouco mais. Agora, algumas dessas coisas podem ser difíceis de alcançar para a pessoa média, pode ser difícil de descobrir para a pessoa média. Uma vez que você adicionou seus gatilhos e você pode adicionar vários desses gatilhos, você também pode adicionar condições adicionais. Então isso permite que você separe muito claramente. Ok, estas são opcionais, elas impedem a execução adicional, a menos que todas estejam satisfeitas. Então isso é uma declaração I no lado da condição. E é assim que eles separam aqui no assistente doméstico. Mas eu sempre tive algumas convenções de nomenclatura diferentes das que estou acostumado na indústria. Quando falamos sobre gatilhos, no entanto, o que eles estão dizendo é que estes são o tipo de declaração OU. Então sim, seus portões lógicos estão 100% lá. Você poderia criá-los neste muitos casos, você poderia apenas criá-los e você pode executar várias dessas com ações. Com esses dispositivos virtuais, com os estados do dispositivo, os modos, todas essas coisas, em termos das ações que você está tomando. Você pode novamente verificar condições adicionais se quiser, então isso está te dando essas camadas extras para esses portões lógicos, e então você pode disparar eventos para executar outras coisas ou ter outras coisas acontecendo. Você também pode chamar serviços externos inteiramente, e tem a espera, e você pode até repetir coisas várias vezes, então tem muito poder dentro disso. E o que eu basicamente vou te dizer é: se você pode sonhar, existe uma maneira de fazer acontecer dentro deste sistema ou bem próximo disso. Você também terá acesso à maioria das configurações esperadas para seus sensores. Isso vai depender de como você os integrou. Dentro do assistente doméstico, se for uma integração direta e você tiver um rádio, vai obter muitas das mesmas configurações que viu nos outros hubs. Mas se você estiver usando a interface de programação de aplicações de um desenvolvedor, eles podem apenas dar acesso a certas coisas. Então depende de como você integra esses produtos com o assistente doméstico para ver o que você obtém para esses relatórios, por exceção ou tempo ou todos esses aspectos. Mas verdadeiramente você pode gerenciar um processo quase em uma dessas automações e pode ir muito mais longe com coisas como script. Então, de um ponto de vista geral, este é o sistema mais poderoso sobre o qual falamos hoje. A questão é onde você se encaixa na lista de isso é fácil o suficiente para mim, eu posso fazer isso, ou esse é o nível de comprometimento de tempo que eu quero colocar nisso. E então essas são as funções que eu vou precisar da automação residencial 101. Esperamos que isso ajude você a começar a restringir alguns dos tipos de sistemas que você gostaria de empregar em suas casas e como você pode usar melhor algumas das funções de automação nesses diferentes hubs e sistemas. Mas para fazer a automação em sua casa realmente certo, você precisa de mais guias e eu tenho o meu conjunto completo de vídeos de Casa Inteligente 101 na tela agora para você ir e assistir. Eles estão em uma playlist e são alguns dos melhores conselhos que posso dar para os diferentes elementos da sua casa. Confira você mesmo. Obrigado por assistir e lembre-se, não odeie, automatize.